O sol escaldante de meio-dia castigava o asfalto da avenida principal, transformando a cidade em um verdadeiro forno. No semáforo da esquina mais movimentada, 3 figuras se destacavam em meio ao caos urbano. Marina, uma mulher de 42 anos com olhos cansados, mas ainda brilhantes de determinação, e suas 2 filhas, Isabela, de 16 anos, e Sofia, de 14. Todas vestiam roupas simples e desbotadas, carregando baldes com água saponada, panos velhos e um borrifador improvisado com uma garrafa PET. Marina tinha mãos calejadas de anos trabalhando em diversos empregos. Desde que seu marido falecera em um acidente de construção 5 anos atrás, ela se desdobrava em 1000 para garantir que suas filhas tivessem pelo menos o básico, comida na mesa e educação. A pensão que recebia mal pagava o aluguel do pequeno cômodo onde moravam, nos fundos de uma casa na periferia da cidade. Por isso, todas as tardes, após as aulas das meninas, elas iam para aquele semáforo. "Mãe, aquele Mercedes preto está vindo de novo", avisou Isabela, apontando para um carro luxuoso que se aproximava. Era um cliente frequente que sempre pagava bem. Marina sorriu, limpando o suor da testa com o dorso da mão. "Vamos lá, meninas, façam um bom trabalho." As 3 se aproximaram assim que o sinal ficou vermelho. O motorista, um senhor de meia-idade de terno impecável, acenou com a cabeça, autorizando. Enquanto trabalhavam com rapidez e eficiência, Sofia cantarolava baixinho uma música que aprendera na escola. Apesar das dificuldades, Marina sempre insistira que as filhas mantivessem seus estudos em dia. Elas eram boas alunas, especialmente em matemática e ciências. Do outro lado da avenida, um Rolls-Royce prateado aguardava no semáforo oposto. Dentro dele, Ricardo Almeida, um dos empresários mais ricos do país, falava ao celular sobre uma importante negociação de milhões de dólares. Aos 50 anos, Ricardo construíra um império no ramo da tecnologia, mas sua vida pessoal era vazia. Divorciado há 10 anos, sem filhos, ele vivia apenas para o trabalho. "Preciso dessa proposta na minha mesa até amanhã", dizia ele ao telefone com voz autoritária. "Não aceito desculpas." O sinal ficou verde para o Rolls-Royce. O motorista particular de Ricardo, um homem experiente chamado Henrique, começou a atravessar o cruzamento. Foi nesse exato momento que tudo mudou. Um caminhão de carga vindo da direita, cujo motorista cochilara ao volante após uma jornada extenuante, invadiu o sinal vermelho em alta velocidade. O impacto foi devastador. O caminhão atingiu o Rolls-Royce em cheio na lateral do passageiro, onde Ricardo estava sentado. O estrondo do metal se chocando ecoou por todo o quarteirão, fazendo pedestres gritarem e correrem. O Rolls-Royce foi arremessado vários metros, capotando 2 vezes antes de parar de lado, com a traseira fumegando. Pedaços de vidro e metal espalharam-se pela pista. O caminhão, desgovernado, subiu no canteiro central e parou apenas ao colidir com um poste. Marina largou o pano que segurava, seu coração disparando. Sem pensar 2 vezes, correu em direção ao Rolls-Royce destruído. "Fiquem aí!" gritou para as filhas, mas Isabela e Sofia já corriam atrás dela. Quando chegaram ao carro, a cena era aterradora. O motorista Henrique estava desacordado, mas respirava. Ricardo, na parte traseira, estava preso entre os destroços, com um ferimento profundo na testa sangrando abundantemente. Seus olhos semicerrados demonstravam que ele estava perdendo a consciência. "Chame uma ambulância!" Marina gritou para os curiosos que se aproximavam. Várias pessoas já estavam com celulares nas mãos. Isabela, sempre a mais prática, correu até o caminhão para verificar o motorista. Sofia ficou ao lado da mãe, tremendo, mas determinada a ajudar. Marina avaliou rapidamente a situação. Ricardo estava preso pelo cinto de segurança e por uma parte da lataria amassada. A porta estava travada pelo impacto. Ela tentou abri-la, puxando com toda a força, mas não se movia. "Mãe, está pegando fogo!"
gritou Sofia, apontando para a fumaça que começava a sair do capô do carro, agora mais densa e escura. O pânico poderia ter tomado conta de Marina, mas ela era uma mulher que sobrevivera a tantas adversidades que aprendera a manter a calma nas crises. Olhou ao redor e viu, próximo ao canteiro, uma barra de ferro que havia se soltado do canteiro de obras ali perto. Sofia, pegue aquela barra! Rápido! A menina correu e trouxe o objeto pesado. Marina o posicionou na fresta da porta e fez a alavanca com toda a sua força. Nada. As chamas começavam a aparecer sob o capô. "Me ajudem!" gritou ela. Mãe e filha fizeram força juntas. A porta gemeu, resistiu, mas finalmente cedeu alguns centímetros. Não era suficiente. Isabela voltou correndo. "O motorista do caminhão está bem, só assustado. A ambulância já vem. Ajude aqui, rapidinho!" As três mulheres, unindo todas as suas forças, puxaram a barra de ferro. A porta finalmente se abriu com um rangido metálico. Marina entrou no carro, ignorando os cortes que o vidro estilhaçado fazia em seus braços. Suas mãos tremiam enquanto soltava o cinto de segurança de Ricardo. "Senhor, consegue me ouvir?" ela falou, dando leves tapas no rosto dele. Ricardo abriu os olhos levemente desorientado. O quê? Não se preocupe, vamos tirá-lo daqui." E com a ajuda de Isabela e Sofia, Marina puxou Ricardo para fora do carro. Ele era pesado e estava desorientado, mas as três conseguiram arrastá-lo para longe do veículo. Outros transeuntes finalmente se aproximaram para ajudar, carregando Ricardo para uma distância segura. Não mais que 30 segundos depois, as chamas envolveram completamente a frente do Rolls-Royce. Se ele ainda estivesse lá dentro, não haveria salvação. Marina caiu de joelhos no chão, abraçando suas filhas. As três estavam sujas, com arranhões, tremendo de adrenalina. Mas estavam vivas e haviam salvado 2 vidas. As sirenes das ambulâncias se aproximavam. Ricardo, deitado no chão a poucos metros delas, abriu os olhos completamente pela primeira vez. Seu olhar encontrou o de Marina. Mesmo através da dor e da confusão, algo naqueles olhos determinados da mulher que o salvara tocou algo profundo em seu peito. Algo que ele não sentia há muitos anos. "Obrigado", ele murmurou antes de os paramédicos chegarem. Marina apenas assentiu, ainda segurando suas filhas. Não tinha ideia de que aquele momento de coragem mudaria suas vidas para sempre. 3 dias se passaram desde o acidente. Marina voltara à rotina com as filhas, limpando carros no mesmo semáforo, mas agora com novos curativos nos braços. O caso havia saído nos jornais locais. Mulheres humildes salvam empresário de morte certa. Alguns motoristas as reconheciam e davam gorjetas mais generosas, mas a vida seguia basicamente a mesma. Era uma quinta-feira chuvosa, quando um Mercedes preto parou ao lado delas, mesmo sem sinal vermelho. Um motorista de uniforme desceu e se aproximou. "A senhora é Marina Santos?" ele perguntou educadamente. Marina assentiu, desconfiada. "Sou eu. Algum problema?" "Pelo contrário, o senhor Ricardo Almeida gostaria de falar com a senhora e suas filhas. Ele está se recuperando em casa e pediu que eu as levasse até lá, se concordarem." Isabela e Sofia trocaram olhares surpresos. Marina hesitou. Não era acostumada com esse tipo de convite, e sua vida ensinara-lhe a ser cautelosa. "Eu não sei se seria apropriado", ela começou. "Entendo sua preocupação, senhora." O motorista sorriu gentilmente. "O senhor Ricardo apenas gostaria de agradecê-las pessoalmente. Ele está muito grato pelo que fizeram. Prometo que as traremos de volta em segurança." Algo na sinceridade do homem convenceu Marina. "Meninas, o que acham?" "Podemos ir, mãe", disse Sofia, sempre a mais aventureira. "Está bem, vamos." A viagem até a mansão de Ricardo levou 40 minutos.
Elas atravessaram a cidade até chegar aos bairros nobres, onde os muros altos e os portões eletrônicos protegiam propriedades que pareciam saídas de revistas. Quando o Mercedes parou em frente a um portão imponente de ferro trabalhado, as três ficaram boquiabertas. A mansão era impressionante. 3 andares de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro, jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. Para Marina e suas filhas, que moravam em um único cômodo, aquilo era outro planeta. Um funcionário as recebeu na porta e as conduziu por um hall com pé direito altíssimo, decorado com obras de arte que elas só haviam visto em livros escolares. Isabela apertava a mão da mãe, nervosa. Sofia olhava tudo com os olhos arregalados. Ricardo as esperava na sala de estar, sentado em uma poltrona de couro. Sua cabeça ainda tinha alguns curativos, e ele se movia com cuidado devido às costelas machucadas, mas seu olhar estava alerta e caloroso. Marina, ele se levantou com alguma dificuldade, estendendo a mão. Não consigo expressar minha gratidão. Marina apertou sua mão, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, senhor. Chame-me de Ricardo, por favor. E não, nem todo mundo teria arriscado a própria vida como vocês fizeram. Ele olhou para Isabela e Sofia. Vocês 3 são extraordinárias. As meninas coraram sem saber o que dizer. Por favor, sentem-se. Ricardo indicou um sofá imenso. Uma funcionária apareceu imediatamente com uma bandeja de chá, café e doces finos. Eles conversaram por mais de 1 hora. Ricardo queria saber tudo sobre elas, suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. Marina, inicialmente reticente, foi se abrindo aos poucos. Falou sobre o marido falecido, sobre os desafios de criar 2 filhas sozinha, sobre como trabalhava limpando carros para complementar a pequena pensão. As meninas são excelentes alunas. Marina disse com orgulho. Isabela quer ser engenheira. Sofia sonha em construir coisas, inventar. Sempre desmontam tudo em casa para ver como funciona. Ricardo ouvia atentamente, cada vez mais impressionado. Havia algo naquela mulher que o cativava. Não era apenas sua beleza natural, apesar do rosto marcado pelo cansaço e pelas preocupações. Era sua força, sua dignidade, a forma como havia criado 2 meninas tão educadas e espertas em condições tão adversas. Meninas, Ricardo se virou para Isabela e Sofia. Gostariam de ver minha biblioteca? Tenho muitos livros sobre engenharia e mecânica. Os olhos das 2 brilharam. Podemos, mãe? Perguntaram em uníssono. Marina assentiu e Ricardo pediu ao mordomo que as levasse. Quando ficaram sozinhos, o ambiente mudou. Um silêncio confortável se instalou por alguns segundos. Marina, Ricardo começou, sua voz mais suave. Quero fazer algo por vocês, não apenas como agradecimento, mas por quê? Porque vejo em você e suas filhas algo especial. Senhor Ricardo, nós não queremos caridade. Marina respondeu educadamente, mas com firmeza. Trabalhamos duro pelo que temos. Já não estou oferecendo caridade, estou oferecendo oportunidade. Ele se inclinou para a frente. Suas filhas são brilhantes, merecem acesso a uma educação melhor, a livros, a recursos. E você? Você merece não ter que se matar de trabalhar apenas para sobreviver. Marina sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. O que está propondo? Quero que vocês 3 venham morar aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina o encarou, incrédula. Morar? Aqui? Esta casa é grande demais para um homem sozinho. Tenho quartos vazios, uma biblioteca que ninguém usa, recursos que poderiam beneficiar suas filhas. Você não precisaria trabalhar limpando carros. Poderia estudar se quiser. Suas filhas teriam acesso aos melhores recursos educacionais. Mas por quê? Por que faria isso? Ricardo hesitou.
A verdade era que, desde o acidente, ele não conseguia tirar Marina de sua cabeça. Havia algo nela que despertara algo que ele julgava morto há anos, mas sabia que precisava ir devagar. Porque vocês salvaram minha vida, e porque depois de tantos anos vivendo apenas para o trabalho, percebi que estava desperdiçando o que realmente importa. Talvez seja minha chance de fazer algo significativo. Marina balançou a cabeça. Eu não sei. É tudo tão rápido, tão irreal. Não precisa decidir agora, mas pelo menos pense. Pelo menos dê às suas filhas essa chance. Naquele momento, Isabela e Sofia voltaram da biblioteca, os braços carregados de livros. Mãe, ele tem livros sobre motores, sobre aerodinâmica, sobre tudo. Sofia exclamou animada. Ver a alegria em seus rostos partiu e curou o coração de Marina ao mesmo tempo. Ela olhou para Ricardo e viu sinceridade em seus olhos. Vou pensar, ela disse finalmente. Ricardo sorriu. É tudo o que peço. Mas ambos sabiam naquele momento que aquilo era o início de algo muito maior do que apenas gratidão. 2 semanas depois, Marina e suas filhas se mudaram para a mansão de Ricardo. A decisão não fora fácil. Marina lutara contra seus próprios preconceitos e medos. Mas, ao final, o pensamento no futuro de Isabela e Sofia prevalecera. Ricardo insistira que não havia obrigações ou condições. Elas teriam seus próprios quartos, privacidade total, e Marina poderia procurar trabalho se desejasse, embora ele oferecesse uma bolsa mensal para despesas pessoais. Os primeiros dias foram estranhos. Marina sentia-se como uma intrusa naquela casa imensa, pisando com cuidado nos tapetes persas, temendo quebrar alguma porcelana cara. Mas Ricardo tinha um jeito de fazê-las sentir-se bem-vindas. Jantava com elas todas as noites, perguntava sobre o dia das meninas, interessava-se genuinamente por suas vidas. As meninas se adaptaram mais rapidamente. Isabela e Sofia descobriram que a biblioteca de Ricardo era um verdadeiro tesouro. Além de milhares de livros, havia uma seção inteira dedicada a automóveis, mecânica, engenharia aeronáutica e design industrial. Ricardo, que fizera fortuna na tecnologia, sempre fora fascinado por carros clássicos e possuía uma coleção de manuais técnicos raros. Você sabia que o primeiro motor a combustão interna foi patenteado em 1859? Sofia comentou durante o jantar, 2 semanas após a mudança, seus olhos brilhando de empolgação. Ricardo sorriu. Carl Benz, não é? Não, foi Jean-Joseph Etienne Lenoir. O Benz veio depois, em 1885. Mas ele aperfeiçoou o motor de Lenoir e foi o primeiro a criar um veículo automotor com motor a combustão interna. Impressionante, Ricardo riu. Você já leu tudo isso na biblioteca? Ela e a Isabela passam horas lá. Marina comentou, orgulhosa, mas preocupada. Espero que não esteja incomodando. Incomodando? É maravilhoso ter aquela biblioteca sendo usada. Passei anos colecionando esses livros e mal olhava para eles. Isabela limpou a garganta. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro, e é só Ricardo. O senhor Ricardo. Você tem aquela garagem enorme nos fundos. Vi pela janela. Tem vários carros lá? Ricardo assentiu. Tenho alguns clássicos que coleciono. Um Chevrolet Corvette 1967, um Ford Mustang 1969, um Porsche 911 antigo. A maioria precisa de restauração, mas nunca tive tempo. Os olhos de Isabela e Sofia se iluminaram simultaneamente. Poderíamos ver? Sofia perguntou, quase sussurrando. Ricardo olhou para Marina, que deu de ombros com um sorriso. Por que não? Após o jantar, os 4 foram até a garagem, um prédio separado que mais parecia um museu automotivo. Quando Ricardo acendeu as luzes, as meninas ficaram paralisadas. Havia 8 carros ali, cada um mais belo que o outro, embora todos necessitassem de reparos. Isabela se aproximou reverentemente do Corvette vermelho. É lindo,
murmurou. Sofia já estava embaixo do Mustang, examinando o chassi. Olha só essa oxidação, Bela. O sistema de suspensão precisa ser completamente refeito. Ricardo e Marina trocaram olhares surpresos. Como uma menina de 14 anos sabia disso? Como você sabe sobre suspensão de carros? Ricardo perguntou. Sofia saiu de debaixo do carro com o rosto sujo de graxa. Li nos livros da biblioteca. Tem manuais técnicos incríveis lá. A Isabela e eu temos passado horas estudando. Não é só teoria, Isabela acrescentou, passando a mão pela lataria do Corvette. Lemos sobre como funciona na prática, os problemas comuns, as soluções. É fascinante como tudo se encaixa. A física, a química, a engenharia. Ricardo ficou impressionado. Em apenas 2 semanas, aquelas meninas haviam absorvido conhecimento que levara anos para ele adquirir superficialmente. Vocês gostariam de trabalhar nesses carros? Ele perguntou impulsivamente. O quê? Marina interrompeu. Ricardo, elas são muito jovens. Não quero dizer sozinhas. Posso contratar um mecânico profissional para supervisioná-las. Seria uma experiência de aprendizado incrível. As meninas olharam para a mãe com olhos suplicantes. Marina suspirou. Ela reconhecia aquele olhar. Era paixão genuína, o mesmo tipo de paixão que seu falecido marido tinha por construção. Se for seguro e supervisionado. Ela cedeu. Sim, as duas gritaram juntas. Nas semanas seguintes, Ricardo contratou um mecânico aposentado chamado Seu Armando, um senhor de 70 anos com 60 anos de experiência em carros clássicos. Ele deveria supervisionar as meninas enquanto elas trabalhavam nos veículos. Mas algo extraordinário aconteceu. Após apenas 3 dias, Seu Armando procurou Ricardo em seu escritório. Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor. Algum problema com as meninas? Problema? Não, senhor. É o contrário. Essas meninas são gênias. Seu Armando balançava a cabeça incrédulo. Em 3 dias, elas diagnosticaram problemas nos carros que eu levaria semanas para encontrar. A Isabela tem uma compreensão intuitiva de sistemas elétricos que nunca vi. E a Sofia? A Sofia olha para um motor e vê soluções que nem engenheiros experientes veriam. Ricardo ficou em silêncio, processando. Você está dizendo que elas são melhores que você? Não, ainda não. Não tem a experiência prática, mas tem algo mais raro. Um talento natural combinado com conhecimento teórico profundo. Com o treinamento certo, essas meninas poderiam revolucionar a indústria automotiva. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo observou Isabela e Sofia animadamente discutindo o sistema de injeção eletrônica do Porsche. Marina ouvia com orgulho, mas sem entender muito, e Ricardo, pela primeira vez em anos, sentiu algo que esquecera: esperança no futuro. Mais tarde, após as meninas irem para seus quartos, Ricardo e Marina ficaram na varanda tomando chá. Suas filhas são extraordinárias, Ricardo disse. Eu sei. Só gostaria de poder dar mais a elas. Marina, Ricardo se virou para ela. A luz do luar iluminava seu rosto, revelando a vulnerabilidade em seus olhos. Você já deu a elas o mais importante. Deu-lhes valores, educação dentro das suas possibilidades, amor. O resto podemos construir juntos. Marina sentiu seu coração acelerar. Juntos? Nessas últimas semanas percebi algo. Esta casa está mais viva do que esteve em 10 anos. Há risos, conversas, vida. E você me fez lembrar que existe mais no mundo do que trabalho e dinheiro. Ricardo, não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que estou desenvolvendo sentimentos por você. Sentimentos que não esperava sentir novamente. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Parte dela queria correr, proteger-se de mais uma possível dor. Mas outra parte
Uma parte que estava adormecida desde a morte do marido começava a despertar. Eu também, ela admitiu em voz baixa. Mas tenho medo. Eu também tenho. Ricardo pegou sua mão gentilmente. Mas talvez seja um medo que vale a pena enfrentar. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a noite avançava. E em seus quartos, Isabela e Sofia, que haviam observado tudo da janela, sorriram uma para a outra. Talvez, só talvez, sua mãe pudesse ser feliz novamente. Um ano se passou. Um ano transformador que mudara completamente as vidas das 4 pessoas que agora formavam uma família. Ricardo e Marina haviam se casado em uma cerimônia íntima na primavera. Não foi um evento pomposo, mas simples e cheio de amor. Isabela e Sofia foram as damas de honra, radiantes em seus vestidos. Marina nunca se sentira tão feliz, e Ricardo descobriu que o amor na maturidade era ainda mais profundo do que na juventude. Mas o casamento não foi a única grande mudança. As meninas haviam continuado seu trabalho na garagem, e o que começara como um hobby transformara-se em algo muito maior. Isabela, agora com 17 anos, desenvolvera um sistema revolucionário de gerenciamento energético para veículos híbridos. Combinando seus conhecimentos de eletrônica, programação e mecânica, ela criara um algoritmo que otimizava o consumo de combustível em até 40%. Sofia, com 15, projetara um novo tipo de suspensão adaptativa que respondia às condições da estrada em tempo real, proporcionando conforto e segurança incomparáveis. Quando mostraram suas invenções a Ricardo, ele ficou atônito. Não eram apenas ideias de adolescentes entusiasmadas, eram inovações genuínas com potencial comercial imenso. Precisamos patentear isso, ele disse, após examinar os projetos pela 5ª vez. E precisamos pensar grande. Foi assim que nasceu a Almeida Motors. Ricardo investiu 10 milhões de dólares de sua fortuna pessoal para criar uma empresa automotiva do zero, com Isabela e Sofia como cofundadoras e diretoras de tecnologia. A notícia causou sensação na mídia. Empresário cria montadora liderada por adolescentes gênias. Marina, inicialmente cética, foi convencida quando viu a seriedade com que as filhas encaravam o projeto. Elas não estavam brincando, estavam construindo o futuro. A Almeida Motors não seguiu o caminho tradicional das montadoras. Em vez de competir diretamente com gigantes estabelecidos, focaram em um nicho específico: veículos híbridos de alta performance com tecnologia sustentável acessível. O primeiro protótipo, chamado AM01, foi revelado 2 anos após a fundação da empresa. Era um sedã elegante, com linhas que lembravam os clássicos que as meninas haviam restaurado, mas com tecnologia de ponta. O sistema de gerenciamento energético de Isabela permitia uma autonomia de 800 quilômetros com consumo mínimo. A suspensão adaptativa de Sofia tornava a dirigibilidade incomparável. E o preço, embora não fosse barato, era acessível para a classe média alta, uma fração do que montadoras tradicionais cobravam por carros similares. A apresentação do AM01 no Salão do Automóvel de São Paulo foi histórica. Quando Isabela e Sofia subiram ao palco para apresentar o veículo, muitos esperavam uma piada ou um projeto amador. Mas após 30 minutos de demonstração técnica, mostrando cada inovação, cada detalhe pensado, em cada solução elegante, o público de especialistas e jornalistas deu uma ovação de pé. Como 2 jovens sem experiência na indústria conseguiram isso? Perguntou um jornalista durante a coletiva. Sofia respondeu com um sorriso. Não tínhamos os vícios da indústria. Não pensamos é assim que sempre foi feito. Pensamos como deveria ser feito. E tivemos a liberdade para experimentar, falhar, aprender e criar. As encomendas começaram a chegar. Primeiro centenas, depois milhares. Ricardo teve que expandir rapidamente a fábrica, contratar mais funcionários, estabelecer cadeias de suprimento, mas manteve a filosofia central:
Isabela e Sofia à frente da inovação, com uma equipe de engenheiros experientes apoiando-as. 5 anos após o acidente que mudou tudo, a Almeida Motors era uma das montadoras mais promissoras do mundo. Seu segundo modelo, o AM02, um SUV compacto elétrico, ganhara prêmios internacionais de design e sustentabilidade. A empresa valia mais de 3 bilhões de dólares e empregava 5.000 pessoas. Mas o sucesso não mudara a essência daquela família. Em uma tarde de sábado, os 4 estavam na garagem original, onde tudo começara. Os carros clássicos agora estavam totalmente restaurados, reluzentes como novos. Mas eles haviam adicionado algo especial. O primeiro carro que limparam juntas naquele semáforo fatídico. O Mercedes preto do cliente frequente, que Ricardo comprara do antigo dono e trouxera para a coleção. Lembram quando limpávamos carros no semáforo? Sofia perguntou, passando a mão pela lataria do Mercedes. Como esquecer? Marina sorriu, abraçando-se a Ricardo. Parece outra vida. Foi outra vida, Isabela concordou. Mas não esqueço o que aprendemos lá. Trabalho duro, dignidade, perseverança. Ricardo olhou para sua família, porque agora eram verdadeiramente uma família, e sentiu uma gratidão profunda. Aquele acidente foi a melhor coisa que me aconteceu. Como pode dizer isso? Marina riu. Você quase morreu. Mas ganhei uma vida de verdade. Ganhei vocês. Naquela noite, durante o jantar em família, como faziam todas as noites, a conversa se voltou para o futuro. Isabela estava desenvolvendo um motor totalmente elétrico que poderia ser recarregado em 5 minutos. Sofia trabalhava em um sistema de direção autônoma, mais seguro que qualquer coisa no mercado. Vocês vão mudar o mundo, Ricardo disse com orgulho. Nós já mudamos nosso mundo, Sofia respondeu, olhando para a mãe. O resto é consequência. Marina sentiu lágrimas de felicidade. Lembrou-se de quando estava naquele semáforo, desesperada, sem esperança, pensando que aquela seria sua vida para sempre. E então, em um momento de pura coragem e humanidade, tudo mudara. 6 meses depois, a Almeida Motors anunciou sua expansão internacional. Fábricas seriam abertas em 3 continentes. O AM03, um carro esportivo elétrico que desafiava todas as convenções, estava em desenvolvimento. As revistas especializadas já o chamavam de o carro que vai redefinir a indústria. Isabela e Sofia, agora com 22 e 20 anos, eram as CEOs mais jovens de uma grande montadora na história, mas não deixavam que a fama subisse à cabeça. Todas as semanas dedicavam tempo a visitar escolas em bairros pobres, inspirando outras crianças a acreditarem que o conhecimento e a determinação podiam mudar destinos. Ricardo, aos 58 anos, semi-aposentado de suas outras empresas, dedicava-se a apoiar a visão das meninas. Ele havia aprendido que o verdadeiro legado não estava nos milhões acumulados, mas nas vidas tocadas e transformadas. Marina, agora com 49 anos, tornara-se a diretora de responsabilidade social da Almeida Motors. Criara um programa chamado Segundo Semáforo, que oferecia treinamento profissional e oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade. Centenas de famílias haviam sido transformadas pelo programa. Famílias que, como a dela um dia, precisavam apenas de uma chance. Em uma manhã de domingo, a família reuniu-se na sala de estar para assistir a uma entrevista que Isabela e Sofia dariam a um programa internacional. O entrevistador, um jornalista renomado, fez a pergunta que todos faziam. Como vocês explicam o meteórico sucesso da Almeida Motors? O que diferencia vocês das outras montadoras? Isabela e Sofia se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que só irmãs têm. Amor, Sofia respondeu simplesmente. O entrevistador pareceu confuso. Amor. Sim, Isabela continuou. Cada carro que criamos é feito com amor. Amor pelo design, pela engenharia, pelo meio ambiente,
pelas pessoas que vão dirigir. Crescemos vendo nossa mãe trabalhar incansavelmente por amor a nós. Vimos nosso padrasto nos acolher por amor à humanidade. Aprendemos que o trabalho feito com amor sempre supera o trabalho feito apenas por lucro. E há algo mais, Sofia acrescentou. Nunca esquecemos de onde viemos. Cada funcionário da Almeida Motors é tratado com dignidade e respeito. Pagamos salários justos, oferecemos benefícios excelentes, investimos em treinamento, porque sabemos o que é lutar para sobreviver e sabemos que uma empresa só é tão boa quanto as pessoas que trabalham nela. Na sala de estar, Marina chorou, não de tristeza, mas de orgulho absoluto. Elas aprenderam, ela sussurrou para Ricardo. Aprenderam o que realmente importa. Ricardo a abraçou. Aprenderam com a melhor professora. 3 anos depois, em uma cerimônia emocionante em Estocolmo, Isabela e Sofia Almeida receberam o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições revolucionárias à tecnologia de energia limpa e mobilidade sustentável. Aos 25 e 23 anos, eram as mais jovens laureadas da história do prêmio. Quando subiram ao palco para receber a honraria, vestindo seus smokings elegantes, não esqueceram de quem eram. No discurso de aceitação, Sofia segurou a medalha e falou ao microfone. Este prêmio não é só nosso. Pertence a todas as crianças que crescem em dificuldades, limpando carros, vendendo balas, lutando para sobreviver. Pertence a todas as mães que se sacrificam por seus filhos. Pertence a todas as pessoas que, em um momento de crise, escolhem a coragem em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença. Isabela continuou. Há 8 anos, minha mãe, minha irmã e eu estávamos em um semáforo, limpando carros para sobreviver. Um acidente aconteceu e escolhemos ajudar. Não pensamos em recompensa, pensamos apenas em fazer o que era certo, e essa escolha mudou tudo. Nossa mensagem para o mundo é simples, Sofia concluiu, sua voz ecoando pelo auditório repleto de cientistas, dignitários e jornalistas. O conhecimento é poder, mas a compaixão é transformação. A ciência pode mudar o mundo, mas o amor é o que faz a mudança valer a pena. Nunca subestimem o impacto de um ato de bondade. Nunca duvidem do potencial que existe em cada ser humano, independentemente de onde começaram sua jornada. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Mas para Isabela e Sofia, o momento mais especial foi quando voltaram aos seus lugares e viram sua mãe e Ricardo na primeira fileira, ambos chorando de orgulho e felicidade. A Almeida Motors continuou crescendo. 10 anos após sua fundação, era a 5ª maior montadora do mundo, pioneira em tecnologia sustentável e responsabilidade social. Seus carros eram sinônimo de qualidade, inovação e consciência ambiental. Mas mais importante que os números, a empresa mudara a indústria automotiva inteira, forçando concorrentes a repensarem suas práticas e prioridades. Em uma tarde especial, exatamente 10 anos após o acidente, a família voltou àquele semáforo. A cidade havia mudado muito, o bairro estava mais desenvolvido, havia novas construções, novos negócios, mas o semáforo permanecia o mesmo. Eles pararam o carro e desceram. Algumas pessoas reconheceram Isabela e Sofia, pedindo autógrafos e fotos. Mas o que as meninas fizeram surpreendeu a todos. Pegaram panos e um borrifador que haviam trazido e começaram a limpar o carro parado ao seu lado. O motorista, um homem de meia idade, ficou atônito. Vocês são as irmãs Almeida. Não precisam. Precisamos. Isabela sorriu. Precisamos lembrar de onde viemos. Precisamos honrar o trabalho que nos trouxe até aqui. Quando terminaram, o motorista tentou pagar, mas elas recusaram. Passe adiante, Sofia disse. Ajude alguém que precise. É assim que mudamos o mundo. Um ato de bondade por vez. Naquela noite, em casa, a família jantou na mesa que compartilhavam todas as noites há 10 anos.
A conversa fluiu naturalmente entre piadas, histórias do dia, planos para o futuro. Mas havia uma paz profunda ali, a paz de quem sabia que, independentemente dos sucessos ou fracassos que o futuro trouxesse, tinham uns aos outros. "Sabe o que percebi?" Marina disse olhando ao redor da mesa. "Aquele acidente não mudou apenas nossas vidas, mudou quem somos. Ricardo encontrou uma família, eu encontrei o amor novamente. E vocês, meninas, encontraram seu propósito. E o mundo ganhou carros melhores." Ricardo brincou, arrancando risos de todos, falando sério. Isabela disse, ficando mais pensativa: "Às vezes penso no que teria acontecido se não tivéssemos corrido para ajudar naquele dia. Se tivéssemos ficado paradas com medo." "Mas não ficamos", Sofia respondeu, "porque a mamãe nos ensinou que, quando alguém precisa de ajuda, você ajuda. Simples assim." Marina apertou as mãos das filhas. "Vocês me ensinaram muito mais do que eu ensinei a vocês. Ensinaram-me que não importa de onde você vem, mas para onde está indo, e que o amor pelo conhecimento, pelas pessoas, pelo mundo, pode realmente mudar tudo." Ricardo levantou sua taça. "Um brinde aos acidentes que se tornam bênçãos, às segundas chances e às famílias que escolhemos e que nos escolhem." A família, todos repetiram brindando. Lá fora, o mundo continuava girando. A Almeida Motors continuaria inovando, crescendo, transformando a indústria. Isabela e Sofia continuariam quebrando barreiras, provando que idade e origem não determinam potencial. Marina continuaria ajudando outros a encontrarem seus próprios recomeços. E Ricardo continuaria aprendendo que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas pessoas ao seu redor. Mas naquele momento, naquela mesa, eles eram simplesmente uma família improvável, nascida de um acidente e forjada na coragem, no amor e na determinação de nunca desistir dos sonhos, não importa o quão impossíveis parecessem. E em algum lugar da cidade, em outro semáforo, outra família lutava para sobreviver. Mas agora havia esperança, porque Isabela e Sofia haviam provado que era possível. Que uma menina limpando carros em um semáforo poderia, um dia, mudar o mundo. E tudo começara com um simples ato de bondade em um dia quente de verão, quando 3 mulheres corajosas escolheram correr em direção ao perigo em vez de fugir dele. Aquela escolha, aquele momento de compaixão pura, criara ondas que se espalharam pelo mundo, tocando milhões de vidas. A história da família Almeida tornou-se lenda. Livros foram escritos, filmes foram feitos, palestras foram dadas. Mas para aqueles 4, sentados à mesa todas as noites, a história era muito mais simples e muito mais profunda. Era sobre amor, era sobre família, era sobre nunca desistir de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Era sobre acreditar que cada pessoa tem um potencial extraordinário, esperando para ser descoberto. Era sobre transformar tragédia em triunfo, medo em coragem, desespero em esperança. Era sobre uma mãe e suas filhas que, em um momento de crise, escolheram ser heróis, e ao fazer isso, descobriram que os verdadeiros heróis não são aqueles com superpoderes, mas aqueles com supercoração. E viveram felizes para sempre, não porque tudo era perfeito, mas porque tinham uns aos outros. E no final, era isso que realmente importava.